E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta numa noite fria de segunda-feira, tá? Hoje o assunto é Sigma, né? O sistema do Exército que trata dos atiradores esportivos, né? Mas antes da gente continuar, para o vídeo, tá? Te inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, certo? São muito importantes para a continuidade do trabalho. Se tu quer continuar aprendendo, a gente precisa do teu apoio, tá? Bom, eu, como sempre faço, é um conteúdo técnico, né? É um conteúdo que traz as alterações legislativas vigentes e traz uma parte de dúvidas, né? Que eu respondo aí das pessoas que mandam as dúvidas para mim e eu acabo respondendo, né? E aí ajudando a coletividade com isso, né? A ideia é sempre compartilhar conhecimento, né? E trazer novas pessoas para esse mundo que é o mundo que a gente entende o mais justo, né? Que é onde a gente tem a liberdade de poder portar armas, que é um mundo que a gente entende que pode praticar o esporte do tiro, né? Que a gente pode possuir uma arma para defender a família, o patrimônio, né? Ou a terceiros, né? Então, eu vou começar aqui a minha apresentação compartilhando o conteúdo da tela aqui, né? Vamos lá. Né? Com a legislação que trata tanto da arma para uso de defesa pessoal quanto para o tiro esportivo, ela está na Lei 10.826, né, e no Decreto 9846, certo? Uma coisa importante que o pessoal sempre pergunta, o atirador esportivo CAC tem um porte de arma? Né? Bom, pelo artigo 6º, né, da Lei 10.826, certo? Que eu vou mostrar aqui para vocês, ó, né? Sim, nós CACs, porque eu também sou CAC, teríamos o porte previsto aqui, ó, para os integrantes das entidades esportivas legalmente constituídas, cujas atividades esportivas demandem o uso de armas de fogo, na forma do regulamento desta lei, observando que couber a legislação ambiental, certo? Então, isso aqui bastaria, né, no entendimento, a grosso modo, dizer que os CACs têm o porte de arma, né? Aliás, no passado, era com essa justificativa que se concediam os portes, certo? Mas aí veio o porte de trânsito e alguns delegados acreditaram que o porte do atirador esportivo era o porte, se não me engano, do artigo 22, aqui, deixa eu ver uma coisa. Bom, enfim, não é o que se trata no momento, mas a gente vai tratar posteriormente. Tá? Então, essa definição do artigo 6º aqui, ela tem uma série de funções e agentes que têm, né, por função, o porte federal. Né? Está ali escrito artigo 6º, inciso 9. Mas, enfim, vamos lá. Né? O que é o CAC? O que é o CAC? O CAC é a sigla de caçador, atirador e colecionador. Né? A pessoa se torna CAC a partir do momento que ela ingressa com um pedido de um certificado de registro no Comando do Exército, o famoso CR. Né? Então, a legislação que trata deste tema é a do Decreto 9846. Vamos lá. Para dispor sobre o registro, cadastro e aquisição de armas e munições por caçadores, colecionadores e atiradores. Certo? Então, aqui diz o artigo 1º. Este decreto regulamenta a lei, né, com o objetivo de estabelecer regras e procedimentos para o registro, o cadastro, a aquisição de armas e munições por caçadores e colecionadores. Ok? Bom, depois disso, se a gente pesquisar também, né, nós teremos a Colog 150, mas isso é uma outra aula, um outro vídeo que a gente vai colocar. Né? Aqui diz, então, no parágrafo 1º, as armas de fogo dos acervos dos colecionadores, atiradores e caçadores serão cadastradas no SIGMA, que é o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, certo? Vamos lá, pessoal. Seguinte, ó, não dá para confundir, né? A arma do SINARME e a arma do SIGMA, certo? São sistemas distintos.
a arma do Sinarme, defesa pessoal, né? E a arma do Sigma é a arma do atirador esportivo. Eu necessariamente posso usá-las na legítima defesa, qualquer uma você pode usar, né? Então, só os sistemas não se comunicam, certo? O CR, ele tem validade de 10 anos, certo? Agora, quando eu faço um registro de caçador, o clube eu tenho que ter uma associação ao clube, certo? Para que eu seja CAC, eu tenho que ser sócio de um clube, tá? E se eu quero ser um caçador, o clube ao qual eu pertenço tem que ter atividade de caça regulamentada, certo? Vamos lá, artigo 3º, a expedição e a renovação do certificado de registro de CAC, né? As transferências, lançamento e alterações dos dados do Sigma serão realizados diretamente no Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados, que é o SFPC, de cada região, certo? De forma descentralizada, ou seja, cada região tem o seu SFPC, certo? Por meio do ato responsável pelo setor, com taxas e procedimentos uniformes a serem estabelecidos em ato do Comando do Exército. As taxas são sempre iguais. A taxa para se tornar CR hoje é R$100, certo? Bom, o protocolo do pedido de renovação do certificado de registro de CAC, realizado no prazo legal, até 90 dias antes, né? E perante a autoridade competente, considerar provisoriamente ao seu requerente os direitos inerentes ao CR original até que seu pedido seja apreciado. Ou seja, se nos últimos 90 dias eu entrei com o pedido e ultrapassou esse período, eu continuo sendo CAC, certo? Até que o meu pedido seja julgado. Vamos lá. Para fins deste decreto, são adotadas as definições e classificações do anexo 1, né? O decreto 10.030, certo? Aqui teve algumas revogações, e é assim que funciona quando um decreto é suspenso ou revogado, tá? Vamos lá. Quem vai estabelecer, né, os parâmetros de listagem de calibres nominais, que se enquadram os limites, é o Comando do Exército, está aqui, tá? Decreto 10.030, redação dada pelo decreto 10.629, ok? Vigência, está valendo, né? Olha aqui, ó, artigo 3º e muito importante, aquisição de arma de fogo de porte e de arma de fogo portátil por CACs estará condicionado aos seguintes limites. Ó, para armas de uso permitido, ou seja, os calibres permitidos, tá? 5 armas de fogo de cada modelo para colecionadores, 15 armas de fogo para os caçadores e 30 armas de fogo para os atiradores. Tá? Então, cada atirador pode ter até 30 armas de fogo, de uso permitido. De uso restrito, são 5 para colecionadores, 15 para os caçadores e 30 para os atiradores. Ou seja, eu posso ter 30 permitidos e mais 30 restritos, 60 armas de fogo. Mas e a suspensão lá pela Rosa Weber? Não entra aqui porque não surtiu efeitos, certo? Tá? Eu ainda posso ter mais que isso, sim, se julgar necessário, e se eu comprovar a necessidade, eu posso pedir, e o Exército pode, sim, em quantidade superior aos limites estabelecidos no inciso 1, a seu critério, né, conceder mais autorizações, certo? Então, aqui, o que eu preciso para ser CAC? O que eu preciso para ser um atirador esportivo, um caçador, colecionador? Vamos lá. Ter no mínimo 25 anos, certo? Para adquirir e apostilar armas de fogo, ou seja, eu posso ter menos, talvez, para isso, né, para CCE, mas para apostilar eu preciso ter 25 anos, né? Aí aqui os documentos, a cópia de identidade pessoal, idoneidade moral, né? A gente faz uma declaração de inexistência de inquéritos policiais em outras, né, outras localidades, né? Apresentar documento comprobatório de ocupação lícita de residência fixa, comprovar periodicamente a capacidade técnica, né? Isso aqui é feito a cada 10 anos, vamos lá. Aqui diz que é a cada 10 anos, né? Um ato do Comando do Exército, que é também as portarias lá, né? Ela vai dizer o que são
as características de cada arma de fogo não portáteis, por colecionadores, né? Então, aqui é mais a questão de colecionador, que a gente não vai entrar nesse âmbito, né? Certo? Então, aqui, pessoal, no artigo 6º, quando tu for renovar, ele vai te pedir um atestado de habitualidade, né? Que diz que tu tem que ter, no mínimo, 6 jornadas em estande de tiro em dias alternados para treinamento ou competição no período de 12 meses, certo? Isso aqui também foi alterado pelo decreto 10.629, antes eram 8, né? O que eu preciso mais? O laudo de capacidade técnica para o manuseio de arma de fogo expedido por instrutor esportivo, né, ou instrutor de armamento de tiro credenciado pela Polícia Federal, para atiradores, poderá ser substituído pela declaração de habitualidade fornecida por associação, clube, federação. Né? Então, se eu apresento a minha declaração de habitualidade, é dispensado, na hora da renovação, o laudo do tiro que antes era exigido para a concessão, certo? E algumas coisas para a pessoa jurídica, né? Vamos lá. Então, aqui, quando tu fores lá comprar a tua munição, né, ou insumos, certo? Essa compra ela fica condicionada à apresentação do documento de identificação válido do CRAF da arma, do sinal do Sigma, né? E ficará restrita ao calibre correspondente à arma registrada. Ou seja, se eu tenho uma 9mm, só posso comprar 9mm. Se eu tenho uma 45, só posso comprar 45. Se eu tenho 380, 380. Tá? E isso eu tenho uma 40, uma 40. Ou se eu tenho 357, 357. Certo? Então, os atiradores e caçadores poderão adquirir no período de 1 ano, certo? Até 1.000 unidades de munição e insumos para recarga de até 2.000 cartuchos para cada arma de fogo de uso restrito. Até 5.000 unidades de munição e insumos para recarga de até 5.000 cartuchos para cada arma de uso permitido registrado em seu nome. Tá? Os caçadores e atiradores comunicarão a aquisição de insumos, né, ao comando do Exército no prazo de 72 horas. Quem faz é geralmente a loja, né, que a gente compra. Né? Já fazem isso automaticamente. Né? Bom, esses limites, eles têm algumas situações em que eles não estão colocados, né? Por exemplo, não está sujeito ao limite que trata o parágrafo 1º, as munições adquiridas por escolas de tiro, entidades de devidamente credenciadas, né? Para fornecer para seus membros, seus associados, integrantes, clientes, tal. Por quê? Porque, cara, imagina, tu vai no stand, está limitado a 10.000 tiros, né? Aí tu chegou no teu 10.000, aí bom, agora, pessoal, vocês não podem mais atirar, né? É absurdo, né? Então não tem essa limitação. A gente não pode utilizar, né, o acervo de colecionador para comprar munição, porque é só para coleção mesmo, né? Vamos lá. Também poderão ser adquiridos em quantidade superior, certo? Bom, aqui então, nesse decreto, né, ele vai regulamentar tudo que o atirador pode ou não pode, né? Mas aí vem aqui o parágrafo 3º, né? Olha aqui, ó, o 2º e 3º, que são parágrafos que estão em vigência através do decreto 10.629, né? Que alterou, então, o decreto 9846. Né? Então, o que diz o decreto, o parágrafo 2º do artigo 5º? Fica garantido no território nacional o direito de transporte desmuniciados das armas dos clubes e das escolas de tiro de seus integrantes e dos colecionadores, dos atiradores e dos caçadores, por meio da apresentação do CR, né, de atirador, colecionador ou caçador, ou do CRAF da arma de fogo válida, desde que a munição esteja transportada em recipiente próprio separado das armas, certo? Então, né, a princípio, existiria a possibilidade de transporte. Mas aí vem o artigo 3º, né, parágrafo 3º, e o 4º, que dizia o seguinte: os colecionadores, os CACs, né, poderão portar uma arma de fogo de porte municiada, alimentada e carregada, pertencente a seu acervo cadastrado no Sigma
e aqui houve uma alteração, antes dizia sigma funcionário, no trajeto entre o local de guarda e uso de treinamento, instrução, competição, manutenção, exposição, caça ou abate, por meio da apresentação do CRAF e da guia de tráfego válida, expedida pelo comando do Exército. Então, aqui diz que tu, para transportar ela municiada, certo? E carregada, tá? Tu tem que ter a guia de tráfego, certo? A guia de tráfego é o documento que confere autorização para tráfego de armas, acessórios e munições do território nacional e corresponde ao porte de trânsito do artigo 24 da Lei 10.826. Então, é o artigo 24 aqui, ó. Olha aqui, ó. Certo? Aqui uma confusão, certo? Porque os delegados de polícia dizem que esse é o porte do atirador, certo? Quando, na verdade, o atirador ele tem o porte por prerrogativa. Tá? Isso um dia vai ficar claro para todos, né? Então, aqui, ó, artigo 24, não estou lá, mas artigo 24 aqui, deixa eu ver, decreto 10.826, artigo 4, artigo 24, está aqui. Aqui, ó. Inclusive o registro pode de trânsito da arma de fogo de colecionadores, atiradores e CACs, tá? Então, esse aqui, ele diz que esse é o documento relativo a esse artigo, certo? Bom, não confunda-se com o artigo 6º, inciso 9º, tá? Porque aqueles é o porte por prerrogativa, né? As pessoas têm porque têm, né? Esse aqui, e digamos que eu não tivesse uma arma do Sigma, né? Do Sinarme, eu teria o porte de trânsito garantido no artigo 24, então, da Lei 10.826. Tá? Agora, se eu tenho uma arma de porte, se eu tenho uma arma pelo Sinarme, sim, eu tenho o direito, né, de requerer o porte no artigo 6º, inciso 9º. Tá? Embora não esteja regulamentado ainda, em breve estará, né, e aí todos os CACs poderão ter o seu porte de arma de fogo federal, né? Obedecidas ao critério de validade e abrangência, obviamente. Né? Aí nós temos aqui, pessoal, o parágrafo 5º, que fala, né, que a guia de tráfego pode ser emitida num site chamado de SGTE, certo? Então, o sistema do Exército ele é bem complicado, tá? Ele tem o Sigma, tem 3 formas de tu conseguir as coisas. Uma é por e-mail, a outra é pelo SysGcorp e a outra é pelo SGTE, quando tu pede a guia de trânsito, mas isso vai ser alvo de um outro vídeo, eu vou ensinar lá como é que faz, tá? Certo? Bom, mais alguma legislação que nós temos, certo? Por exemplo, com relação às guias de tráfego, né? Ou seja, tu pode solicitar guias de tráfego, geralmente elas têm validade de 36 meses, né? Que não é muito, o que não é muito interessante, porque o processo é demorado, né? Tem um custo baixo, mas o processo em si é demorado, e tu fica vinculado àqueles 36 meses, mesmo que o teu CRAF seja de 10 anos, ou seja, não tem sentido, né? Provavelmente lá na frente a legislação vai evoluir. Tá? Bom, a pergunta é, as escolas podem fornecer munição recarregada? Sim, podem, né? Eu posso recarregar a munição? Sim, eu posso, desde que eu tenha, né, apostilado dentro do meu CR uma máquina de recarga. Né? Posso comprar munição recarregada fora? Não, não posso. Tá? Só no clube, tá bom? Para praticar o tiro no clube, certo? Bom, a prática de tiro esportivo nas modalidades aceitas pelas entidades nacionais por pessoas com idade entre 14 e 18 anos tem que ser previamente autorizado por seus responsáveis legais ou por apenas um deles na falta do outro, né? Vamos lá. Quem controla, ó, pessoal, o sistema das munições é o Sicoven, tá previsto aqui no arquivo, no parágrafo 3º. Bueno, aqui tem uma questão com os menores de idade, que pode usar a arma de fogo da entidade de tiro, né? Arma de fogo registrada por outro esportista ou arma de fogo do responsável legal. Tá? Tudo isso do decreto 10.629, que está em vigência. Tá? Tem uma DIN aqui, certo?
mas também não foi suspenso, né? Não está em vigência. Vamos lá, o que mais importante aqui? Bom, que se pode utilizar a arma de fogo do clube, né? Aqui trata de uma questão importante também da caça, mas nós não vamos entrar nesse momento, né? As armas deverão estar acompanhadas dos seus CRAFs e da guia de tráfego, né? Vamos lá, se tem mais alguma coisa importante aqui. Tá? Que poderão ser requeridos eletronicamente, no mesmo processo, o CR, né, o apostilamento da arma e a emissão do CRAF e da guia de tráfego. Tá? Ainda não está funcionando lá no nosso querido SysGcorp, né? Mas vai um dia provavelmente funcionar. Né? Vamos lá. Eu acredito que seja isso aqui. Tá? Bom, esclarecendo algumas dúvidas, né, com relação à arma do Sigma, as armas que tu tem no Sigma, hoje, para quem tem porte, tu pode sim importar as tuas armas, tanto de um acervo quanto do outro. A segunda pergunta que me fazem é, posso pedir o porte com a arma do Sigma? Não, ainda não pode, certo? Tu tens que ter obrigatoriamente uma arma registrada no SINARM, que é o sistema da Polícia Federal. Terceira pergunta que me fazem com frequência, o CAC tem direito ao porte? Sim, o CAC tem direito ao porte, mas, como visto ali, não está regulamentado ainda e depende de uma lei, né, que venha do legislativo, não via decreto presidencial, que não, decreto não é lei, né, que regulamente isso e que deixe bem claro. Né? Tem a PL 3723, aí parece que vai dizer que o porte do atirador ele deve ser concedido quando o atirador tiver um certo número de armas apostiladas no seu CR e um certo tempo de CR, né? E aí aquilo torna-se, não se torna mais discricionário, se torna um ato vinculado, né? Ou seja, eu tenho 5 anos de CR, tenho 2 armas apostiladas, tenho direito ao porte federal, certo? Provavelmente vai ser isso aí, né? A arma de fogo do CAC pode ser usada para defesa pessoal? Sim, dentro da sua residência pode. Quando estiver fazendo o uso do porte de trânsito, sim, pode. Tá? Aliás, esse é o intuito do porte de trânsito, defender a vida e o seu acervo. Né? Que mais? As perguntas que me fazem com relação a trajetos. Não existe trajeto, não existe horário. Né? Se eu sou sócio de um clube à noite, posso ir à noite. Né? Isso foi alterado aí pelo decreto 10.209, que está valendo. Ou seja, se alguém me prender dizendo que eu estou fora de um determinado trajeto, né, não sou obrigado a fazer esse trajeto. Né? Então, uma das linhas de defesa é justamente essa, né, que isso não está, essa suspensão não foi eficaz. Né? Ou seja, posso sim trafegar com a minha arma de porte, né, num trajeto que não aquele casa-clube obrigatoriamente. Né? Posso parar para ir no banheiro, posso parar para almoçar, posso fazer um outro trajeto, né? Mas, obviamente, o deslocamento eu tenho que estar indo ao clube, né? Eu não posso, ou o clube, ou uma competição, ou a manutenção, né? Eu tenho que estar nesse deslocamento. Eu estou indo no mercado? Não, não posso. Né? Porque não é para isso o porte do atirador esportivo. Né? Bom, como é que se consegue, então, como é que se consegue, então, o CR? Como é que a gente pede o CR? CR é através de um sistema que eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, chamado SysGcorp. Tá? O SysGcorp é um sistema que a gente entra aqui com o mesmo login de usuário que tu tens lá no meu INSS, certo? Eu, inclusive, aqui tenho vários processos, estou entrando no meu aqui, né? Tem um aviso que a posição na fila está fora, ou seja, quem fez seu pedido de alguma coisa via SysGcorp está parado porque os analistas não conseguem pegar os processos. Então, aqui, como pode ser visto, ó, eu fiz um pedido de guia de tráfego no dia 10 de maio, nós estamos em 21 de junho, e até agora não saiu. Eu fiz aqui uma revalidação da minha pessoa física, né?
fiz um apostilamento de segundo endereço dentro desse sistema. Esse sistema tem alguns probleminhas, toda vez que tu entra para fazer alguma coisa, ele registra e nunca mais sai, né? Certo? Então, nós vamos, em determinado momento, né, fazer o quê? Entrar nesse sistema, né, ali. Eu entro lá, solicitação de serviço, pessoa física, listar o processo, para ver se está tudo ok. Bom, o sistema que emite a guia eletrônica, né, é o SGTE, certo? Certo? O SGTE é um sistema de consulta aqui, né? A gente entra aqui, ele vai pedir meu CPF, ele vai pedir meu CE, ele vai pedir minha data de nascimento, né? Vai pedir um código aqui, né? Um AF. Eu vou entrar e ele vai mostrar minhas guias de trânsito do período que eu quiser, certo? 30 de junho, pesquisar. A data de 21. Vamos lá. Bom, está em análise ainda meu pedido de guia de trânsito, né? Bom, esses são os sistemas que o Exército utiliza para a guia de trânsito, né? Então, o que a gente tem que colocar aqui, pessoal? Certo? Vou parar aqui o compartilhamento. Em primeiro lugar, né, o CR ele é para quem quer fazer tiro desportivo, né? Ele é para aquela pessoa que quer transitar com a arma e ir lá praticar seu esporte naturalmente. Desculpa, existe um processo depois da aquisição do CR, que é o chama de apostilamento. Aí tu pode apostilar arma, tu pode apostilar blindado, tu pode apostilar máquina de recarga, né? As máquinas de recarga e tal, para tu poder dar o tiro que tu quer com a arma que tu tem o calibre certo. Bom, o como fazer, nós vamos chegar lá, né? Mas hoje eu quis falar mais sobre a legislação, né, do CR e tirar algumas dúvidas básicas para vocês, tá bom? Não esquece, te inscreve no nosso canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo para a gente continuar fazendo um bom trabalho e prestando esclarecimento ao pessoal. Forte abraço!